Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje não vou dizer que meu nome é Felipe, não, lerdão, acabei falando. E vou continuar a parte 4 do capítulo 2 da Era das Revoluções do Hobsbawm, né? Como eu falei no vídeo passado, eu vou dividir em 3 partes, que são 3 temas, né? O primeiro eu já falei sobre as ferrovias, né? E o carvão. Esse segundo vídeo fala sobre renda e investimentos na Revolução Industrial. E o terceiro vídeo fala sobre a mão de obra, mais especificamente. Tranquilo? São 3 vídeos um pouquinho mais curtos, mas eu decidi dividir em 3 porque o capítulo 4 é conteúdo pra dedéu, conteúdo pra caramba. Então, galera, antes da gente começar o ritual, se inscreve no canal, ativa o sininho se estiver curtindo, né, para futuras notificações. Mano, dá um joinha aí que dá uma moral pro trabalho. Esquema de sempre, resumo aqui, eu vou ler o resumo, comentar algumas coisas que eu considero importantes e vamos embora pro pau, né? Vamos nessa. Renda e investimentos. Na Grã-Bretanha, nas primeiras 2 gerações da Revolução Industrial, foi que as classes ricas acumulavam renda tão rapidamente, em tão grandes quantidades, que eles excediam todas as possibilidades disponíveis de gasto e investimento. Mano, a parada era tão louca com a classe rica na época da Revolução Industrial que aqui, resumo da ópera, os caras eles acumulavam tanto, que eles não tinham onde gastar e investir. Era muita grana acumulada, muita mesmo. O 6º Duque de Devonshire, acho que é assim que se pronuncia, se eu estiver errado, por favor, comenta e me corrija, é importante pra caramba me corrigir, não sou o detentor do conhecimento universal, cuja renda era realmente principesca, conseguiu deixar para seu herdeiro dívidas de 1 milhão de libras em meados do século XIX. Maluco. É até a pausa dramática pro barulhinho do metrô. Mas o grosso das classes médias, que constituíam o principal público investidor, ainda era dos que economizavam e não dos que gastavam. Embora haja muitos sinais de que, por volta de 1840, eles se sentissem suficientemente ricos tanto para gastar quanto para investir. A galera da classe média, né, constituía o principal público investidor dessa época, né? E eles eram considerados a galera que economizava, não a galera que gastava mesmo, que botava lá bebida que pisca, combo de uísque com Red Bull. Não, era a galera que economizava, era a galera que conseguia guardar aquela pratinha, né? E eles eram os principais investidores, né? Embora sinais de que por volta de 1840, né, eles acabaram se sentindo suficientemente ricos tanto para poder gastar quanto para investir, né? Pô, eles economizaram uma graninha maneira. Então, pô, vamos gastar um pouquinho aqui, pá, vamos pedir aquele combinho. Não é um Red Label com Red Bull, mas é aquele Black Histórico energético de 2 litros. Eles podiam gastar um pouquinho, sabe? E também investir. Suas esposas se transformaram em, aspas, né, madames, instruídas pelos manuais de etiqueta que se multiplicavam nesse período. Suas capelas começaram a ser reconstruídas em estilos grandiosos e caros e começaram mesmo a celebrar sua glória coletiva, construindo monstruosidades cívicas, né? Essa galerinha que economizou pra caramba, que fez os investimentos relativamente certos, né, já podia começar a gastar. Eles começaram a mostrar isso para a sociedade, né? E através dessas principais transformações, né? As esposas começaram a se transformar, entre aspas, em madames, né? Eles começaram a ter aula de etiqueta, começaram a mudar os hábitos, né? Para parecer ser, né, pessoas mais refinadas, com mais finesse, né? As capelas, elas começaram a ser reconstruídas em estilos grandiosos. E, como diz aqui, né, começaram mesmo a celebrar a glória coletiva, né? Pô, deu muito certo os investimentos e tudo mais, vamos gastar agora, construindo monstruosidades cívicas. Essas monstruosidades, a gente pode dizer que são grandes construções, né, das cidades da época. Virtualmente livres de impostos, vamos lá, virtualmente livres de impostos, as classes médias continuaram, portanto, a acumular em meio a um populacho faminto, cuja fome era o reverso daquela acumulação. Vou dar uma paradinha aqui, cara.
no fim das contas, a desigualdade continuou muito braba, né? Há uns vídeos atrás eu falei que os grandes proprietários, né, os grandes investidores, a galera do algodão, a galera que bombou, eles eram os grandes acumuladores, né, no fim das contas. E, tanto o trabalhador, com a mentalidade simplona, os caras que começaram a quebrar o maquinário, e os pequenos comerciantes, né, que fomentaram isso, era uma galera que estava abafada. Só que, essa galera que estava abafada começou a crescer, né? E, a desigualdade continuou, cara. O trabalhador faminto, ele continuou faminto, e o cara que estava ali abafadinho, que antes alimentava o trabalhador sempre, não, meu irmão, o problema é a máquina, desce o porrete nisso aí, quebra tudo. Foi o cara que começou a acumular em cima disso, né? As desigualdades nunca passaram, nunca pararam, né? A época da Revolução Industrial foi realmente escrota em relação a isso. E como não eram camponeses satisfeitos em socar suas economias em meias de lã ou convertê-las em braceletes de ouro, tinham que encontrar investimentos lucrativos. Mas aonde, né? Aonde que essa galera tinha que encontrar investimento, né? Afinal de contas, como diz aqui, cara, eles não eram aquela galera simplona que, vou guardar um dinheiro aqui na minha meia, não, tem que trocar dinheiro por um bracelete de ouro porque o ouro vale. Não, cara, eles tinham que investir de forma segura. Aonde? O investimento estrangeiro era uma possibilidade óbvia. O resto do mundo, para começar, basicamente velhos governos em busca de uma recuperação das guerras napoleônicas e novos governos tomando emprestado seus costumeiros ímpetos e liberdades para fins indeterminados, estava muito ansioso por empréstimos ilimitados. Cara, vamos lá, dupla revolução, né? É o tema principal dessa coleção não, né? Desse livro. A coleção não, desse livro. Revolução Industrial, Revolução Francesa. Revolução Francesa, lá, pau quebrou, socialismo, Napoleão. O Napô veio largando madeirada em geral, né? Vocês sabem que as guerras napoleônicas causaram um estrago significativo na Europa, né? Foi o que eu falei, o Napô veio com a tropa dele como? Largando madeirada e raspando cabeça. O maluco veio... Caraca, mano, não posso nem usar... dedo lá e gritaria. E os governos, para se recuperar das guerras napoleônicas, cara, guerra é uma parada que gasta absurdos, né? E a grande maioria das vezes o resultado, por mais não, né? Até pro vencedor é catastrófico. E os caras estavam precisando de grana para poder se reerguer. Os caras estavam precisando de grana. Aonde que o camarada que acumulou uma grana maneirona podia investir seguramente? Aqui no começo fala, cara, investimento estrangeiro. Eles começaram, a emprestar grana para países que estavam precisando de dinheiro. O investidor inglês emprestava prontamente, né? O outro governo quebradinho lá pediu, toma, até aqui, toma. Mas os empréstimos aos sul-americanos, que pareciam tão promissores na década de 1820, e aos norte-americanos, que acenavam na década de 1830, transformaram-se frequentemente em pedaços de papel sem valor. Cara, num vídeo passado, falei não, né? Até o Robson fala, só comentei que a América do Sul era um continente quebrado, era um continente pobre. Então, em 1820, né, a América do Sul, em 1830, investir nessa galera aí parecia promissor pra caraca. Parecia muito promissor. Porque vamos lá, América do Sul, Guerra Napoleônica, teve emancipação por Portugal e Espanha. Era tudo um bando de não era mais colônia. Galera, era tudo independente e, precisava do comércio. O bagulho dos caras era matéria-prima. Então precisava do comércio. Guerra Napoleônica, bloqueio continental, caraca. Precisava. Investir ali era boa, se eles pedissem dinheiro pra cima, até, claro, toma aí, os caras fazem matéria-prima, vai ter retorno maneiro. América lá do Norte, Estados Unidos. Estados Unidos se juntou com a França e deram um piau na Inglaterra. Meu irmão, e os caras também já estavam produzindo pra caraca.
vamos investir ali que o retorno vai ser certo. Só que a parada não foi bem assim. O resultado, o tiro meio que saiu pela culatra, né? Como diz aqui no final, né? Década de 1830 e 1820, eles transformaram, esses investimentos, eles tinham, de acordo com a mentalidade, né, com o planejamento dos investidores, era uma parada maneira. Só que acabou se transformando em pedaços de papel sem valor, cara. Esses investimentos acabaram se tornando furada. Em termos de produtividade econômica, esta transformação social foi um imenso sucesso. Em termos de sofrimento humano, uma tragédia, aprofundada pela depressão agrícola de 1815, que reduziu os camponeses pobres a uma massa destruída e desmoralizada. Cara, muito autoexplicativo, né? A produtividade econômica é uma parada que eu venho falando aqui em todos os vídeos, né? Principalmente com o algodão, com a ferrovia. Bicho, representou a nova era. Os caras acumularam muita grana, sabe? Foi realmente, o nome de revolução industrial foi revolucionário. Só que a parte social, mesmo a parte social não, né? Que ele até fala aqui, né? Em termos de sofrimento humano, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, era muita gente com fome, era muita gente necessitada, era muita gente sem subsídio básico para sobreviver. Cara, o balanço que teve do sucesso econômico, né, foi proporcional em desgraça ao humano. Porque muita gente apanhou muito, cara. Muito, muito, muito. Mais pra frente, nos próximos capítulos, né, quando falam sobre as consequências sociais da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, vocês vão ter ideia disso. Aí, covarde, real. Mas do ponto de vista da industrialização, esses efeitos também eram desejáveis, pois uma economia industrial necessita de mão de obra. E de onde mais poderia vir esta mão de obra, senão do antigo setor não industrial? Campo. A galera no campo ficou na merda. Parágrafo anterior. Depressão agrícola de 1815. Uma porrada de gente morrendo de fome. Todo mundo na merda. No fim, e os caras são o setor não industrial. Se, a industrialização deu certo pra caraca, precisava de mão de obra pra cacete, e lá no agrícola tava ruim, puxa os caras pra trabalhar pra gente. Solução, né? A população rural doméstica ou estrangeira está sob forma de imigração, principalmente irlandesa, né? A maior galera da Irlanda foi pra Inglaterra. Era a fonte mais óbvia, suplementada pela mistura de pequenos produtores e trabalhadores pobres, né? Lá na Irlanda, a agricultura era uma parada muito forte e deu caô. Deu caô legal. Então a galera começou a emigrar, começaram a vir para a Inglaterra. E era essa galera mais simplona que os donos das fábricas, né? Os grandes investidores, vem trabalhar aqui, começaram a puxar a rapaziada para poder trabalhar, né? Para eles, né? Os caras pelo menos subsistirem, ou assim eles pensavam. Conseguir um número suficiente de trabalhadores era uma coisa, outra coisa era conseguir um número suficiente de trabalhadores com as necessárias qualificações e habilidades. Aqui a gente já acabou entrando no assunto da mão de obra, que é do terceiro vídeo, né? Mas esse finalzinho aqui já deixa muito aquela sensação de o que vamos ver nos próximos capítulos, né? Mas já dá um spoilerzinho firme. Conseguir um número suficiente de trabalhadores, era uma coisa. Os caras conseguiam. A galera da Irlanda, de outros lugares, ou até a galera do próprio campo da Inglaterra, tava tendo que vir para a cidade. Então mão de obra tinha, cara. Mas outra coisa era conseguir um número suficiente de trabalhadores com as qualificações para o trabalho. Era uma galera muito simplona. Era uma galera muito simplona que não tinha noção de nada a não ser de trabalhar no campo, né? E isso acabou dando um probleminha ou outro. Mas isso aí a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Fim do vídeo, ritual de novo. Tá curtindo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Cara, eu tô falando isso todo vídeo assim como eu digo, que meu nome é Felipe, mas é isso aí, cara, tem que ser. Se você tá concordando com a minha interpretação, né? Deixa o joinha aí, dá uma força pro trabalho. Se você discorda, bicho, por favor,
comenta. Quiser me elogiar, concordar comigo, comenta aí também que é maneiro, pra gente poder trocar aquela ideia. Tranquilão? Vou partindo, rapaziada, já gravar a última parte do capítulo 2. Valeu? Até mais!